Artigo 1698. Se o parente que deve alimentos em primeiro lugar não estiver em condições de suportar totalmente o encargo, serão chamados a concorrer os de grau imediato, sendo várias as pessoas obrigadas a prestar alimentos. Todas devem concorrer na proporção dos respectivos recursos, e, intentada a ação contra uma delas, poderão as demais ser chamadas a integrar a lide. Artigo 1699. Se fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo. Artigo 1700. A obrigação de prestar alimentos transmite-se aos herdeiros do devedor, na forma do artigo 1694. Artigo 1701. A pessoa obrigada a suprir alimentos poderá pensionar o alimentando ou dar-lhe hospedagem e sustento, sem prejuízo do dever de prestar o necessário à sua educação, quando menor. Parágrafo único. Compete ao juiz, se as circunstâncias o exigirem, fixar a forma do cumprimento da prestação. Artigo 1702. Na separação judicial litigiosa, sendo um dos cônjuges inocente e desprovido de recurso, prestar-lhe a outro a pensão alimentícia, que o juiz fixar, obedecido os critérios estabelecidos no artigo 1694. Artigo 1703. Para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos. Artigo 1704. Se um dos cônjuges separados judicialmente vier a necessitar de alimentos, será o outro obrigado a prestá-los mediante pensão a ser fixada pelo juiz, caso não tenha sido declarado culpado na ação de separação judicial. Parágrafo único. Se o cônjuge declarado culpado vier a necessitar de alimentos e não tiver parentes em condições de prestá-los, nem aptidão para o trabalho, o outro cônjuge será obrigado a assegurá-los, fixando o juiz o valor indispensável à sobrevivência. Artigo 1705. Para obter alimentos, o filho havido fora do casamento pode acionar o genitor, sendo facultado ao juiz determinar, a pedido de qualquer das partes, que a ação se processe em segredo de justiça. Artigo 1706. Os alimentos provisionais serão fixados pelo juiz nos termos da lei processual. Artigo 1707. Pode o credor não exercer, porém lhe é vedado renunciar o direito a alimentos, sendo o respectivo crédito insuscetível de cessão, compensação ou penhora. Artigo 1708. Com o casamento, a união estável ou o concubinato do credor, cessa o dever de prestar alimentos. Parágrafo único. Com relação ao credor, cessa também o direito a alimentos se tiver procedimento indigno em relação ao devedor. Artigo 1709. O novo casamento do cônjuge devedor não extingue a obrigação constante da sentença de divórcio. Artigo 1710. As prestações alimentícias de qualquer natureza serão atualizadas segundo índice oficial regularmente estabelecido. Subtítulo 4 do bem de família. Artigo 1711. Podem os cônjuges ou a entidade familiar, mediante escritura pública ou testamento, destinar parte de seu patrimônio para instituir bem de família, desde que não ultrapasse 1/3 do patrimônio líquido existente ao tempo da instituição, mantidas as regras sobre a impenhorabilidade do imóvel residencial, estabelecida em lei especial. Parágrafo único. O terceiro poderá igualmente instituir bem de família por testamento ou doação, dependendo a eficácia do ato da aceitação expressa de ambos os cônjuges beneficiados ou da entidade familiar beneficiada.
Artigo 1712. O bem de família consistirá em prédio residencial urbano ou rural com suas pertenças e acessórios, destinando-se em ambos os casos a domicílio familiar e poderá abranger valores mobiliários cuja renda será aplicada na conservação do imóvel e no sustento da família. Artigo 1713. Os valores imobiliários destinados aos fins previstos no artigo antecedente não poderão exceder o valor do prédio instituído em bem de família, à época de sua instituição. Parágrafo 1º. Deverão os valores mobiliários ser devidamente individualizados no instrumento de instituição do bem de família. Parágrafo 2º. Se tratar de títulos nominativos, a sua instituição como bem de família deverá constar dos respectivos livros de registro. Parágrafo 3º. O instituidor poderá determinar que a administração dos valores mobiliários seja confiada à instituição financeira, bem como disciplinar a forma de pagamento da respectiva renda aos beneficiários, caso em que a responsabilidade dos administradores obedecerá às regras do contrato de depósito. Artigo 1714. O bem de família, quer instituído pelos cônjuges ou por terceiro, constitui-se pelo registro de seu título no registro de imóveis. Artigo 1715. O bem de família é isento de execução por dívidas posteriores à sua instituição, salvo as que provierem de tributos relativos ao prédio ou de despesas de condomínio. Parágrafo único. No caso de execução pelas dívidas referidas neste artigo, o saldo existente será aplicado em outro prédio, como bem de família ou em títulos da dívida pública, para o sustento familiar, salvo se motivos relevantes aconselharem outra solução a critério do juiz. Artigo 1716. A isenção de que trata o artigo antecedente durará enquanto viver um dos cônjuges, ou, na falta destes, até que os filhos completem a maioridade. Artigo 1717. O prédio e os valores mobiliários constituídos como bem da família não podem ser destino diverso do previsto no artigo 1712 ou serem alienados sem o consentimento dos interessados e seus representantes legais, ouvido o Ministério Público. Artigo 1718. Qualquer forma de liquidação da entidade administradora a que se refere o parágrafo 3º do artigo 1713 não atingirá os valores a ela confiados, ordenando o juiz a sua transferência para outra instituição semelhante, obedecendo-se, no caso de falência, ao disposto sobre pedido de restituição. Artigo 1719. Comprovada a impossibilidade de manutenção do bem de família nas condições em que foi instituído, poderá o juiz, a requerimento dos interessados, extingui-lo ou autorizar a subrogação dos bens que o constituem em outros, ouvidos o instituidor e o Ministério Público. Artigo 1720. Salvo disposição em contrário do ato de instituição, a administração do bem de família compete a ambos os cônjuges, resolvendo o juiz em caso de divergência. Parágrafo único. Com o falecimento de ambos os cônjuges, a administração passará ao filho mais velho, se for maior, e do contrário, o seu tutor. Artigo 1721. A dissolução da sociedade conjugal não extingue o bem de família. Parágrafo único. Dissolvida a sociedade conjugal, pela morte de um dos cônjuges, o sobrevivente poderá pedir a extinção do bem de família, se for o único bem do casal. Artigo 1722. Extingue-se igualmente o bem de família com a morte de ambos, os cônjuges e a maioridade dos filhos, desde que não sujeitos à curatela. Título 3 da União Estável. Artigo 1723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura,
e estabelecida com o objetivo de constituição de família. Parágrafo 1º. A união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do artigo 1521, não se aplicando a incidência do inciso 6, no caso de a pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente. Parágrafo 2º. As causas suspensivas do artigo 1523 não impedirão a caracterização da união estável.